Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Eu tenho feito aqui no canal uns últimos vídeos falando sobre obesidade, reganho, né? Então quero continuar, né? Apanhei alguns trabalhos sobre esses temas e à medida que eu vou lendo, então eu vou compartilhando aqui. Esse é mais especificamente sobre mecanismos do reganho, né? Então tá lá, mecanismo do reganho. E basicamente é que a ideia desses autores é um trabalho curtinho, né? Basicamente, a ideia é dizer o seguinte, que se é muito comum, quando se fala em reganho, dizer que aquilo acontece por falta de vontade e por pouca aderência do paciente ao tratamento, a uma intervenção de controle de peso, né? Mas eles mostram ali que você tem, na verdade, tanto os hormônios, né, mecanismos periféricos, como hormônio, adaptação metabólica, diminuição do metabolismo, né, do gasto energético, como mecanismos centrais também, provavelmente no controle da recompensa, da ingestão alimentar, que, na verdade, não estão sob controle consciente e que acabam tornando essa situação de manter o peso corporal mais baixo depois que foi perdido, muito difícil, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro as estratégias, né? As pessoas que conseguem perder peso, geralmente, provavelmente são aquelas que, geralmente não são aquelas, né? Provavelmente não são aquelas que criam estratégias, não depende da força de vontade da fisiologia, provavelmente a fisiologia está tendo uma pressão ali contra ela para que ela volte a ganhar peso, assim como a gente falou num vídeo aí sobre o set point, tá? Então, os autores falam que a obesidade é uma doença progressiva com alto recidivismo, que é de uma alta reincidência. O reganho, geralmente, né, frequentemente ele acontece após qualquer esforço para perder peso, qualquer esforço voluntário para perder peso. E aí, ele normalmente, como eu falei, normalmente ele é atribuído à falta de compromisso dos pacientes, né? E aí ele diz que essa interpretação, na verdade, os autores dizem que essa interpretação, na verdade, é simplista, porque acredita-se que ela é simplista porque ela é feita com base na crença de que o controle do peso corporal está totalmente sobre as asas, né, sobre o poder da mente consciente do indivíduo, né? Então, quer dizer, que seria perder peso, então, portanto, se está sob controle consciente, seria uma questão de controle, de força de vontade. E, na verdade, como eu disse, eles mostram que não é, né? Então, ele diz, olha, então o reganho é atribuído à falta de motivação, de autocontrole do paciente, assim aumentando a estigmatização bem contundente que existe contra as pessoas que são portadoras de obesidade, né? Como estigmatizando, mas dizendo que elas são preguiçosas e incapazes. Porém, aí ele começa a falar, o peso e a gordura corporais são regulados por inúmeros mecanismos fisiológicos, né? Então, bem além da ingestão voluntária do alimento e do exercício físico, quer dizer, então ele está dizendo que o peso corporal, além da ingestão voluntária e do exercício físico, tem um monte de mecanismos fisiológicos regulando isso, e aí a ideia de, que a gente falou, não poder atribuir isso a uma coisa de força de vontade, a falta de aderência, a falta de esforço físico, né? Por isso que é a visão simplista. Então, ele fala que normalmente os esforços voluntários para perder peso tendem a como é que fala? Tende a interromper esforços para perder peso, tende a serem interrompidos com o tempo e voltam a ter ganho, né? Então ele começa a falar disso. Qual que é o papel dos hormônios? Então, ele começa a falar, por exemplo, do papel dos hormônios intestinais como consequência da perda de peso. Então, ele fala assim, né, bem, por que será, né, que a gente tem essa questão da dificuldade de controlar o peso e tal? Ele fala, bem, a ingestão calórica é essencial para a sobrevivência. Então, nós evoluímos com mecanismos bastante potentes de sobrevivência em termos de busca de alimento. Então, ele fala, ó, os hormônios intestinais, né, eles são reguladores chaves da homeostase, atuando tanto na parte da energia quanto na parte do prazer, atuando lá no cérebro. Então, são sinais periféricos, claro, o intestino que vai lá no cérebro para ajudar a regular tanto a parte da energia quanto a parte do prazer. Então, eles evoluíram no mundo, e aí ele fala, né, por que talvez essa reação tão agressiva contra a perda de peso no sentido de voltar a ganhar peso? Porque sempre a gente fala geralmente de obesidade, essas coisas, né? O pano de fundo da evolução que estava lá era aquele pano de fundo no qual o homem não tinha controle sobre o seu meio ambiente, sobre a sua produção de alimento, era um ambiente, portanto, de escassez. Então, esse mecanismo teria evoluído num contexto de escassez. Então, né? Então, os hormônios intestinais alterados
são parte importante do estímulo fisiológico para restaurar a reserva de energia e contribuir para o reganho de peso após uma dada perda de peso. Então aí ele fala, né, começa a falar dos trabalhos. Então, por exemplo, ele cita um estudo de 2011, né, onde 50 pacientes fizeram 10 semanas de dieta hipocalórica e foram acompanhados por 52 semanas. Aí ele fala que, por exemplo, durante a perda de peso, os indivíduos chegaram a perder em média, olha que interessante, 13,5 quilos, né, depois das 10 semanas. E eles tiveram também, o que é bem interessante, né, eles tiveram perda, né, então, claro, eles perderam os 13 quilos, mas aí tiveram relatos de aumento de fome e da urgência de necessidade de comer. E aí também eles começaram a perceber que os hormônios que causavam anorexia, né, que dão saciedade, vamos dizer assim, peptídeo YY, colicistoquinina, amilina, a própria insulina, a leptina, que diferentes desses daí que são reguladores vamos dizer assim, mais de longo prazo, também estavam baixos. Por outro lado, a grelina, né, estava alta. E é interessante que após 52 semanas, praticamente o peso dos indivíduos voltou ao normal, né? Então, e ele comenta, olha, outros estudos também relatam esse tipo de comportamento, os hormônios que causam anorexia, né, os anorexígenos, eles baixam e os da fome aumentam, né? Então, ele diz que assim, que dependendo da dieta, esses hormônios podem ser regulados diferente. Então ele cita, por exemplo, que dieta cetogênica tem estudo que mostra que ela pode dar uma inibida na grelina, tá? Ela pode inibir a grelina, mas assim que você volta a comer de novo, isso volta. Então, aparentemente, pelo menos em curto prazo, ele cita aqui que essas dietas que você tem mais cetogênicas, seja porque você diminui o carbo e aumenta a proteína, ou seja porque você simplesmente reduz calorias, pode ter um aumento, pode travar o aumento de glicerina, então suprimindo a sensação de fome. Mas isso, assim que você volta a comer de novo, ele deixa de existir, né? Aí ele fala de estudos de ressonância magnética funcional, você vê lá as áreas do cérebro sendo ativadas, consumo de oxigênio, né? E ele mostra que as reduções no peso corporal são associadas ao aumento das áreas de recompensa e controle cognitivo. Então, assim, aumenta as áreas de recompensa e o controle cognitivo da alimentação diminui. Então, sugerindo que, né, que você tem tanto a ação, nesse momento aqui do trabalho, tanto a ação dos hormônios que provocam a fome aumentam, os da saciedade diminuem, mas também as áreas ali ligadas à fome, a funcionalidade delas aumenta. Talvez até porque elas estão sendo sinalizadas com os sinais periféricos dos hormônios, né? Então, os hormônios intestinais, eles e outra coisa que ele fala é que os hormônios intestinais, eles têm mais funções do que essas, né? Então, provavelmente, quando você faz essas dietas, você mexe, ele fala, com outras coisas, como secreção de sais biliares, o próprio tecido adiposo, a própria microbiota, tudo isso a partir dessas alterações desses hormônios intestinais também. Aí, então, ele cita esse ponto, né? Então, hormônios intestinais alterados como um dos fatores envolvidos no reganho de peso, já justificando aquela ideia que a pessoa que tem excesso de peso, ou a pessoa que perde peso e volta a ganhar, ela não é uma preguiçosa, ela não é uma pessoa incapaz, ela é simplesmente uma pessoa onde a fisiologia dela está indo contra ela, vamos pensar assim, né? Aí ele começa a falar de um segundo problema aí. O primeiro é a alteração dos hormônios intestinais. O segundo problema é a chamada adaptação metabólica, que basicamente é aquela coisa que você, quando você pensa na nossa taxa metabólica basal, né, de repouso lá, você tem 60% a 70% do gasto das 24 horas justificando para isso. E ela é determinada pela composição corporal, e se você analisar também pela massa magra, a massa magra, sabendo a massa magra, ela pode dizer com uma certa acurácia, uma certa precisão, qual que é o gasto metabólico basal do indivíduo. Então ele fala que à medida que você faz dieta, por exemplo, você perde massa, então seria de prever que assim, bem, perdeu X de massa, o metabólico basal vai descer X também. Só que ele mostra que, na verdade, apesar de você perder X de massa, magra, por exemplo, você perde X mais X mais alguma coisa de metabolismo basal. Ou seja, a taxa metabólica cai mais do que seria previsto só pela perda do peso, só pela perda da composição. Então, mostrando aí, por isso que dá esse nome de adaptação metabólica, né? Então, ele fala assim, infelizmente, a taxa metabólica de repouso diminui mais do que seria esperado pela mudança só na composição corporal, né? Então, daí
essa diferença entre o observado e o que era predito, né? Então, ó, como eu falei agora, se caiu X, teria que cair X, mas caiu mais que X. Então, essa diferença entre o mais que X mais 1 e o 1 e o X, né? Esse 1 aí, seria, então, a adaptação metabólica, né? Ela foi observada inicialmente em estudos onde as pessoas faziam fome, né? Submetiam a fome voluntariamente, e depois ela foi respaldada a partir de 95 por outros estudos, tá? E aí, ele fala que a adaptação metabólica vem também, inclusive, depois da bariátrica, né? Então, ele fala de bypass gástrico, né? Que eu acho que é o Ipsen-Rouet, ele fala do bypass gástrico, mostrando isso, né? Então, por exemplo, ele cita estudos com adolescentes, 11 adolescentes que foram submetidos a essa cirurgia. Um ano depois, a taxa metabólica deles ainda estava mais baixa, 12 meses após. E aí ele cita um outro estudo, né? Onde os indivíduos, eram 14 participantes, que eles foram acompanhados até 6 anos. Então, ao final, lá do período de perda de peso, então eles foram acompanhados por um período. Após perder peso, né, eles tinham perdido em média 58,5 quilos. Quando eles perderam peso, imediatamente chegaram nesse ponto de perder 58,5 quilos, a taxa metabólica de repouso deles tinha caído 610 calorias. 6 meses após, a redução de peso já estava em 41, quer dizer, eles ganharam peso, então eles tinham perdido 58. 6 meses depois, a perda de peso em relação àquele primeiro momento era só de 41 quilos, os caras estavam, mas a taxa metabólica continuava 700 calorias mais baixa. Ou seja, ela tinha dado 610 ali, mas 6 meses depois ela já estava praticamente no patamar, deu um número de 704 calorias mais baixo. Por outro lado, nesses estudos aí, nesse estudo, o indivíduo, né, relata que também eles reportam mais fome e tal. Então, ele parte para um terceiro ponto agora. Então, o primeiro ponto foi a questão dos hormônios gastrointestinais alterados, intestinais alterados. Segundo ponto é mostrar que existe uma adaptação metabólica, uma queda no metabolismo basal maior que seria predito, previsível, baseado enquanto a pessoa perde massa, ou seja, é uma adaptação ativa, também concorrendo para a pessoa voltar a ganhar peso. E agora eles vão falar do funcionamento do sistema nervoso, de áreas de recompensa e fome. Então, existem alguns constructos, algumas palavras, né, que tem a ver, por exemplo, fome, eles chamam de food craving, né, craving, que vamos dizer assim, uma vontade, uma ânsia por comida, né? Então, são experiências subjetivas entre a periferia, provavelmente entre a periferia e o sistema nervoso. E ele vai falar assim, o que acontece com isso, né? Então, quando você pensa na regulação do apetite, né, é uma interação complexa, lógico, de fome, saciedade, esses processos de recompensa. E aí ele fala de novo, como o alimento é vital para a vida, a gente evoluiu de uma forma para garantir a vida. Ele fala assim, o nosso sistema de recompensa pode... Então, o que ele está dizendo aqui? Ele fala no momento que a gente tem a questão da fome, né, a questão assim, necessidade calórica e a saciedade, o prazer. Aí ele fala, ó, em função da importância desse mecanismo de sobrevivência, ele fala, o nosso sistema de recompensa, achei muito legal isso, o nosso sistema de recompensa pode superar os sinais da saciedade, permitindo que comamos quando não nos sentimos famintos, e meaning, né? Então, o sistema de recompensa, eles permitem que nós vamos comer, mesmo quando a gente não está faminto, e permitem também minar, né, os nossos esforços de exercer um controle consciente sobre a nossa alimentação. Então, ou seja, ele está falando aí, talvez, lógico, que nem acabou de dizer, pode ser justamente a interação dos sinais da periferia, do próprio funcionamento do sistema nervoso central, né, uma combinação de, mas de modo geral, a própria taxa metabólica, de modo geral, quando se refere ao sistema de recompensa, ele diz que ele é tão forte a ação dele que ele supera, por exemplo, a nossas necessidades de calorias. E mina também nosso controle consciente, toda a força de vontade, né, sobre alimentação. E aí lembra que lá no começo ele falou, olha, comer não é simplesmente uma questão que está sobre controlar meu apetite e tal, não é simplesmente uma questão só de força de vontade ou de força de vontade, e essa frase aqui, esse parágrafo, né, como esse parágrafo vai de encontro a isso, né, vai se encontrar com isso, né, não contra, mas a favor disso, né. Então,
E aí, né, claro, né, e esse negócio do nosso sistema de recompensa ser capaz de superar o nosso controle da energia, ele fala, é muito complicado no mundo onde você tem uma grande propaganda sobre alimentos altamente palatáveis e alimentos tão altamente facilmente disponíveis, né. E aí ele fala, por exemplo, de 2 conceitos que tem na parte de alguns caras criaram, né, em termos de construto, que é o wanting, o querer, né, e o like seria o prazer. Então esse wanting seria, assim, o aumento da pulsão por comer, né. Então isso é disparado, por exemplo, pelo cheiro, pela visão da comida e gera uma urgência de comer, que é o tal do craving, né, craving lá, essa urgência de comer. Então é um comportamento de urgência. Então é uma forma, muitos estudos, por exemplo, com obesos, basicamente para que isso? Eles são estudos onde eles mostram imagens para os obesos e veem se os impulsos de comer, a urgência aumenta, tá. Por isso que ele introduz esses conceitos aqui. E aí ele fala também, então ele fala desse wanting, né, que estaria principalmente ligado, por exemplo, às vias mesolímbicas de recompensa, núcleo accumbens, amígdala, estriato dorsal, né. Então, e aí ele comenta que em termos de neurotransmissores estariam relacionados à glutamata, à dopamina, a endocannabinoides, opioides. E aí ele fala do outro conceito, né? O antes seria essa pulsão para comer. Ele fala do liking, que seria o prazer, né? Também é associado ao sistema mesolímbico, mas não tanto pela glutamina, mas pelo endocannabinoide, a dopamina. Ele só cita, ele não fala, não dá nenhuma. Ele cita os neurotransmissores, mas ele não dá nenhuma explicação além disso, né? Então, e aí ele fala, por exemplo, que as pessoas, além desses estudos de relato, muitas vezes são feitos aqueles estudos de ressonância magnética funcional, onde a pessoa vê o alimento e ele vê áreas do cérebro, né? E esses estudos sugerem que as pessoas obesas teriam dificuldade para lidar com as consequências da alimentação. Por quê? Por falar assim, né? Uh, que áreas do cérebro do indivíduo obeso parece, por esses estudos, né? Tem de ressonância, está mais pronunciado. O problema que ele fala, né, é que muitos desses estudos de imagem, ressonância magnética funcional, usam poucos indivíduos. Então, eles são transversais, né? Então, pega lá como o obeso vê o alimento, um indivíduo não obeso, e compara essas áreas que estão ativadas e não é como é que é a palavra? Não recordo. Essa quando a pessoa voluntariamente fala, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Então ele fala que o problema é que esse estudo acaba sendo um pouco vulnerável, porque muitas vezes eles, quando você vai comparar isso, a questão de ativação da área do obeso, a questão dele dizer que ele está sentindo mais fome, isso correlaciona com esses conceitos de pulsão, querer, de prazer com o alimento, mas não correlaciona, por exemplo, com o fato de ter um MC maior, tá? Em termos estatísticos. Então, eles falam que esses estudos sobre ressonância magnética funcional, com base nos acionamentos de áreas do cérebro para predizer se isso vai causar obesidade ou não, está na infância ainda, né? Então, está na infância. Mas ele cita algumas coisas que são interessantes, né? Por exemplo, que tem estudo que mostra que, por exemplo, o indivíduo, né? Esse dado risco aí. Então, eles falavam assim, por exemplo, pessoas que tinham mais atividade nessas áreas de recompensa, né? Apesar dos dados ainda são muito finos, tem estudo que mostra que quando essas pessoas têm essas atividades mais ativadas nas áreas de recompensa, elas têm uma associação, isso é capaz de predizer que no próximo um ano, nos próximos 2 meses, ela vai ganhar mais peso e ganha mesmo, né? Então, ele fala, né? Então, são estudos complexos, né? Indivíduos sob risco de obesidade apresentam, mas apesar de tudo isso, ele diz, olha, os indivíduos sobre risco de obesidade apresentam uma hiperresponsividade nos circuitos neurais à recompensa aos alimentos muito calóricos. Então, ele fala assim, né? Que resposta, ele fala, ó, que eu acabei de comentar, resposta elevada no núcleo accumbens, lá no sistema mesolímbico, no hipotálamo e no tálamo, permitiram em vários trabalhos predizer o ganho de peso em 12 meses. Então, aqueles indivíduos que ainda não eram obesos, né, mas tinham essa atividade mais ativada nessas regiões da recompensa, coincidentemente foram aqueles que ganharam mais peso nos próximos 12 meses que se seguiam. Aí ele falou, que nem eu comentei agora, pesquisas de marcadores preditivos, né, para prever, para ganho de peso e reganho baseada na responsividade da recompensa,
ainda estão na infância. Não, mas já tem a ver. Então, ele faz um resumo, ele diz, olha, que há uma tendência inexorável ao reganho de peso, né? Isso não é atribuível à falta de motivação ou à aderência do paciente, como a gente está vendo, né? Porque, inclusive, ele falou, né? Os hormônios da periferia intestinais alterados, a adaptação metabólica, que é a queda do metabolismo, e há provavelmente também essa maior vulnerabilidade do indivíduo que tem excesso de peso ou está obeso a responder com mais urgência para comer e responder com mais prazer, né, a um alimento altamente palatável. Então ele fala, é uma tendência inexorável para o reganho, mas que isso não está sob controle consciente do indivíduo. Isso é dirigido por um potente, né? Então, dirigido por um potente mecanismo neurobiológico que tende a estimular a ingestão, por exemplo, os hormônios intestinais, e a deprimir o gasto de energia, por exemplo, a adaptação metabólica, né? Então, no vídeo anterior, vou até deixar uma sugestão aqui, a gente fala do set point, onde um endocrinologista lá, clínico, né, usando toda uma série de argumentos, ele falou, olha, pela ótica, por exemplo, do set point, a obesidade seria incurada. Essas coisas que ele está falando aqui seriam, vamos dizer assim, seriam os enviados, né? Seriam os soldados, os operadores, né? Dessa ideia do set point. Seriam eles que estariam causando alteração do hormônio do intestino, causando a queda do metabolismo, né? E a responsividade alterada no sistema nervoso. E 3, tá? Então, não é inexorável, mas não está sob o controle do paciente. Dirigido por uma situação, um perfil neurobiológico complexo, que aumenta a ingestão, via hormônios intestinais, e deprime o gasto de adaptação metabólica. E 3, a ação combinada desses fatores exerce uma pressão para ter uma hiperalimentação que abre caminho para efeitos comandados pelo sistema nervoso, relacionados ao prazer e recompensa, né? Isso precisa ser considerado quando você vai falar ou vai elaborar planos de longo prazo para que os indivíduos percam e mantenham principalmente peso. Ou seja, nesse ponto, aqui termina esse trabalho, né, quando ele fala aqui, esses 3 fatores, né? Olha, não é sobre força de vontade. Existem alterações orgânicas que afetam a questão da fome aumentando, diminui a questão da saciedade, que são os hormônios. Existe o próprio metabolismo que fica mais lento, né? Isso combinando, provavelmente é parte do que explica por que certas áreas do cérebro ligadas à recompensa estão mais ativas, né? Sugerindo que o indivíduo obeso tem uma vulnerabilidade maior a esse ambiente obesogênico. Então, se junta tudo isso, aí ele diz, olha, a gente precisa considerar isso no momento da elaboração de planos de intervenção de médio e longo prazo. Ou seja, nesse ponto que ele termina, ele está de acordo aí, né, ou está na mesma linha de pensamento de outros vídeos aqui do canal. Aquele vídeo, por exemplo, lá, né, os 2 vídeos que falavam aqueles vídeos da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos e do Colégio Americano de Endocrinologistas, que diziam, olha, eu tenho que ter uma medicina de mudança de estilo de vida. Também está de acordo com aquela ideia, né, que a gente falou, tem um vídeo do canal que fala assim, reganho de peso, né, o segredo daqueles que evitaram. Então, que é o estudo lá da Finlândia. Os que evitaram reganho de peso, né, não foram aqueles que lutaram, se fiaram, né, se basearam ou confiaram na própria força de vontade para evitar reganho de peso. Porque a pressão parece que existe, né? Mas foram aqueles que mudaram o seu entorno, mudaram o seu ambiente para dificultar o acesso do alimento, aumentaram o seu gasto calórico via atividade física, né? Melhoraram, além de dificultar o entorno de certos tipos de alimento, mudaram o perfil de alimento para uma alimentação mais saudável. Então, se juntar todos esses trabalhos, eles estão dizendo, olha, há sim, tudo indica que há sim uma pressão forte da biologia. Então, depende como você está, você pode pensar nessa pressão separada, como aqui, né? Hormônios gastrointestinais, metabolismo, funcionamento de áreas do cérebro, ou você pode colocar tudo isso numa entidade, como nos outros papers, chamar isso de set point. Mas, de qualquer forma, na prática, o que muda é tem que reconsiderar o paciente que tem sobrepeso, né, que é obeso, reconsiderar essa estigmatização dele, que ele não é por falta de vontade que ele tem, não é por questão de escolha, mas muito provavelmente que é muito, muito, muito difícil, talvez impossível,
para ele vencer a própria fisiologia dele. Ou seja, nesse sentido aí, esse indivíduo está, como é que se diz? Está lutando contra... Ele é o pior inimigo dele, né? Então, você vê aqui, só para a gente mostrar, ó, um dos trabalhos lá, efeito, né, resumo dos efeitos da perda de peso sobre os hormônios, perfil de secreção de hormônios gastrointestinal. Que a gente falou, ó, grelina, GIP, PP, ó, aumentam, glucagonide peptide 1, né, que é o incretina, diminui. E, então, esse daqui está ligado, por exemplo, a diminuir a, a fome, né, e aumentar a saciedade. Todos diminuem, todos estão altos. E, é claro, a grelina, por exemplo, aqui estaria ligada ao aumento de fome, está alta, né? Então, ele mostra aqui dietas específicas. Talvez a fome, segundo, né, ou a fome vai ficar igual, ou diminuir na dieta cetogênica, segundo uma referência, vai ficar igual na dieta low carb também, mas, basicamente, aquilo que a gente falou, ó, hormônios da fome caem, hormônios da saciedade, hormônios da fome aumentam, hormônios da saciedade diminuem. E aqui ele faz uma figura, mais ou menos tentando ligar tudo, né? Então ele fala aqui, ó, quando o peso corporal reduz, a secreção de hormônios orexígenos, né, que é grelina, por exemplo, aumenta, enquanto dos anorexígenos, que são esses daqui, de modo geral, na maioria dos estudos, diminuem, né? Então, fazendo com que o indivíduo aumente a gestão de peso. E o próprio fato também do indivíduo perder peso, olha o que ele faz aqui, né? O próprio fato do indivíduo, então, esse padrão aqui dos gastrointestinais gerariam fome. Esse aqui, né, a leptina, que não seria um sinalizador de longo prazo, seria um sinalizador, seria um sinalizador de longo prazo, ele diminui à medida que o tecido adiposo diminui. Então, aí o indivíduo passa a ter menos gasto calórico, passa a ter menos saciedade, ou seja, tanto sinalizadores de curto prazo como de longo prazo aqui, que tenta compensar as flutuações de ingestão calórica para cima e para baixo no dia a dia, com base no tamanho do tecido adiposo, também vai acabar ajudando no reganho, porque ele baixa à medida que o tecido adiposo baixa, e essa tendência aí de criar um ambiente, né, estável para ganho de peso. E aí ele também aponta aqui uma coisa nos pontos que foi discutido no trabalho que a gente falou, das áreas, né, de recompensa, que também parece estar com uma funcionalidade diferente. Então, gente, né, usando aí o Shakespeare, a frase que ele fala lá no Hamlet, né, frase super conhecida, eu pensei nessa frase porque quando a gente fala, olha, o obeso é preguiçoso, o obeso não tem força de vontade, o obeso não tem motivação suficiente para seguir o plano, né, a seguir com a vida dele, para manter o peso perdido, supondo que ele perca esse peso. Então, aí vem o Shakespeare e fala, né, tem muito mais coisa, né, a ideia é isso, tem muito mais coisa, essas muito mais coisas aí são toda essa alteração da fisiologia que vai acabar gerando toda uma alteração comportamental e provavelmente é parte dos motivos porque tem um reganho de peso. Tá ok, pessoal? É isso, né? Como sempre, a gente gosta muito de ler essas coisas, vamos aprendendo, né? E espero que vocês também vão trocando ideia, escrevam, deem sugestões, tá ok? Forte abraço, deixe seu like, toque no sininho. Se você estiver no bar, no restaurante, levanta aí o celular, no computador, e fala, esse canal é legal, faça propaganda aí, tá? Porque, né, boas ações, quem sabe aí, você vai receber tudo de volta aí pela questão da energia positiva. Tá ok? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.